Projeto de lei que atualiza o Código Penal Militar foi aprovado pela Câmara e agora segue para o Senado. E sobre isso, conversamos agora com o relator da proposta, o deputado general Peternelli, do PSL de São Paulo, que retirou do texto o chamado excludente de ilicitude. Deputado, seja muito bem-vindo, bom dia. Um bom dia, Tiago, Lívia. Uma satisfação muito grande estarmos aqui presente nessa manhã. Deputado, eu queria que o senhor explicasse para nós o que é esse excludente de ilicitude e por que ele foi retirado do texto. Uma coisa importante, Lívia, a constar nessa correção do Código Penal Militar é que ele era de 1969. Depois disso, nós tivemos a Constituição em 88 e uma série de legislações. O Código precisava ser atualizado. Esse trabalho vem sendo desenvolvido desde 2012. Foram mais de 300 atualizações no Código. E importante é que ele foi feito em conjunto com o Superior Tribunal Militar, com as Forças Armadas, com as polícias militares, com os deputados das Forças Armadas, das polícias, com os partidos. Então, muito bem estruturado. Essa parte que você comentou do excludente de ilicitude, na realidade, ele fala da defesa, da legítima defesa, sua ou de outrem. E isso foi mantido. Tinha 2 itens que esclarecia mais, mas eles foram suprimidos para não gerar nenhuma alteração. Então, eles eram afeto à legítima defesa própria ou de outrem. Deputado, inclusive, esse termo excludente de ilicitude apareceu muito naquela discussão do pacote anticrime que foi proposto, inclusive, pelo ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, e na época também não houve qualquer tipo de acordo. Quais são as diferenças desse excludente estar no Código Militar ou no Código Normal, vamos dizer assim? Quais são as diferenças e por que há tantas resistências para se aprovar uma medida como essa? Na realidade, alguns interpretam o excludente de ilicitude como se você estivesse atuando numa área de operações da Polícia Militar ou do Exército e você observa uma pessoa armada. E aí já provoca um tiro para bater aquela pessoa. Esse seria o excludente de ilicitude. E o Código ele aborda muito a legítima defesa, a defesa pessoal ou de outra. Essa é a pequena diferença. Se aquela pessoa armada não estiver gerando uma ameaça à integridade própria ou de outrem, ele não poderia ser alvejado. Agora, deputado, a exclusão desses trechos foi justamente para facilitar e agilizar a aprovação da proposta, mas muito se diz sobre uma derrota do governo com essa atitude, com essa medida de retirar esses 2 trechos. O senhor vê assim também? Não vejo dessa forma, até porque o próprio governo, no pacote anticrime, já tinha debatido esse tema. O que nós tínhamos no Código Penal Militar era simplesmente um detalhamento dessa legítima defesa própria ou de outrem. Se você tem uma pessoa sequestrada por uma pessoa e ela está com uma arma apontada na cabeça, a polícia atuar para eliminar essa ameaça, está enquadrado dentro dessa legítima defesa. Então, não vejo maiores problemas no que foi executado. O próprio governo foi quem trabalhou junto com esse contexto e chegou à adequação desse texto. Deputado, para esclarecer nossa audiência, a partir de agora, esse pacote aprovado já vai à sanção, já entra em vigor imediatamente, vai para o Senado, se sofreu algumas alterações. Qual que é a sequência dessa tramitação e quais outros pontos o senhor destacaria importantes que vão alterar o atual Código? Tiago, todo projeto, quando ele começa no Senado e depois ele vai para a Câmara, ele só pode ir à sanção presidencial depois que passar na outra casa. Então, esse projeto, ele iniciou na Câmara dos Deputados, ele tem que passar agora pelo Senado e só depois ele vai à sanção presidencial. O ponto importante a destacar são essas inúmeras atualizações, mais de 300 atualizações. Isso torna o Código dentro de um contexto da legislação atual. Esse é o foco de uma maneira geral e importante. Nós tivemos lá também penas, se você tem um contrabando
de entorpecentes. Essas penas foram agravadas, elas já eram severas, mas não se admite esse tipo de atividade. Também uma pessoa que faz uso de entorpecente vai tirar um serviço armado, isso também, essa pena foi agravada. Então nós temos uma série de itens que foram colocados. Um outro exemplo é que se um policial militar, ele em ação de serviço, recebe, é abatido ou é morto, esse crime é considerado um crime hediondo. Ele fica classificado um nível a mais, se praticado contra o militar das Forças Armadas ou da Polícia Militar, inclusive extensivo aos seus parentes, se isso foi fruto da atividade que ele desenvolve, ou seja, a atividade dele policial, procuraram causar a ele uma perda de um familiar, fruto da função que ele exercia. Esse crime, quem praticou, ele foi agravado agora. Deputado, e por que foram necessárias essas atualizações nesse momento? Na realidade, você repara, não tem nada a ver a atualização do Código Penal Militar com esse momento. Ele já vinha sido trabalhado desde 2012. O subtenente Gonzaga, que foi o primeiro relator, que percorreu todo o país, fazendo audiências públicas, atualizando, passou esse projeto todo nas comissões, ficou pronto na Comissão de Constituição e Justiça. Eu fui encarregado como relator na Comissão de Constituição e Justiça e também no plenário. Então ele é um processo que não é oriundo do governo atual ou uma atenção do governo atual. Ele só era necessária a atualização e com a compreensão de todos os partidos isso foi possível. Deputado, a gente vai entrando aqui na reta final da nossa conversa. O senhor é do PSL, né, que foi o partido originalmente do presidente Jair Bolsonaro, elegeu uma bancada muito grande, a maior bancada do Congresso, mas o partido foi perdendo integrantes, foi mudando de alguns formatos, porque o próprio presidente saiu do partido. E eu pergunto, qual que vai ser o futuro político do senhor nessa janela partidária? O senhor deve seguir o presidente se filiando ao PL? Qual que deve ser a mudança de partido? Se é que o senhor vai mudar de partido agora? O meu foco é muito a função, né, e a atividade do deputado. Eu envolvo menos nesse contexto político partidário. Então eu permaneço no PSL, agora União Brasil. Perfeito. Lívia. Perfeito, obrigada pela entrevista, deputado. Conversamos agora então com o deputado general Peternelli do PSL de São Paulo. Um bom domingo para o senhor. Obrigado, um bom domingo, Lívia, Tiago e a todos.